Deus sabe da tua ansiedade e é por isso que você precisa assistir esse vídeo até o final. Esse vídeo é para você que sofre com ansiedade, ou esse vídeo é para você que o dia que você estiver ansioso, você assistir esse vídeo novamente. Então salve esse vídeo, deixa no WhatsApp salvo, coloca em algum lugar para você ver novamente esse vídeo dos momentos em que você estiver ansioso. E essa palavra aqui é para te encorajar e mudar alguns paradigmas seus que fazem com que você fique ansioso a todo custo por coisas tão pequenas, e nós vamos conversar um pouco sobre isso, pessoal. Como lidar com essa ansiedade e por que você deveria ficar calmo nesses momentos e por que você deveria parar de colocar tanta pressão naquilo que é devidamente inútil na maioria das vezes. O versículo que eu vou ler está em Salmos, no capítulo 55, no versículo 22. Ele diz assim: lancem os seus cuidados sobre o Senhor, e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Esse versículo da Bíblia de Salmos 55, 22, ele deixa bem claro: lancem os seus cuidados sobre o Senhor. Ou seja, lance sobre o Senhor aquilo que você está passando. Lance sobre o Senhor aquilo que você está vivenciando hoje. Eu não sei qual é a ansiedade que você está tendo. Eu não sei se é uma ansiedade sobre o teu relacionamento. Eu não sei se é sobre a tua vida financeira. Eu não sei se é sobre o teu trabalho. Eu não sei por que você está ansioso. Mas eu tô aqui para te falar que não importa a ansiedade que você está passando, o problema que você está passando, isso não é maior do que Deus. Isso não é maior do que o poder de Deus. A minha Bíblia tem aqui várias descrições complementando os versículos que são lidos. E esses dias eu li na minha Bíblia algo muito interessante, que tinha uma mulher que toda vez que ela estava ansiosa, ela se olhava no espelho e ela repetia a seguinte frase: certamente isso é grandioso demais e Deus não pode resolver esse problema. E aí ela começava a dar risada, porque ela via que aquilo era uma mentira. Então, ela fazia esse humor, porque no fundo ela sabia que não era verdade. Ela sabia que Deus é poderoso para resolver qualquer ansiedade, qualquer problema. Eu, por exemplo, pessoal, na minha vida, eu já passei por ansiedade. E eu tive muitas e muitas crises. E no meu caso, a ansiedade, ela era pelo fato de eu pensar demais no meu futuro. E ao longo do tempo eu fui entendendo que muitas dessas ansiedades que eu tinha, pessoal, não eram minha culpa. Muitas dessas ansiedades se tratavam de bloqueios lá do meu passado, pessoal. Se tratavam de coisas que aconteceram na minha família e que foram passando e que foram acontecendo, que desencadearam uma série de consequências. Então, muitas vezes você está carregando um fardo que você nem deveria carregar. Você está carregando uma dor que você nem deveria ter. Mas por você não ter consciência desses bloqueios, você não ter consciência do que aconteceu no passado, você acaba carregando isso para si e vivendo isso, aceitando essa verdade. No meu caso, a minha ansiedade se derivava da questão do trabalho, da questão do que eu vou fazer, o que eu vou ser, o que vai ser da minha vida, qual é o meu propósito, qual é o meu negócio que eu vou criar, o que eu vou fazer para ganhar dinheiro. Essa era a minha maior ansiedade. Eu tinha 16 anos de idade quando eu criei meu primeiro negócio, e aquilo me desencadeou uma série de problemas de ansiedade porque eu não tinha maturidade para lidar com uma pressão de um negócio. Então eu acabei tendo problemas onde tinha semanas que eu tive muitas crises de ansiedade. Isso me impactou bastante e isso fez com que eu desenvolvesse ao longo do caminho outros tipos de problemas e bloqueios. Só que depois de um tempo, pessoal, quando eu parei para analisar o porquê eu estava passando por aquilo, eu percebi que se devia ao fato de coisas do passado, sabe? Coisas que às vezes não estavam nem no meu controle, mas por eu acreditar que estavam, eu fui lá e tomei uma decisão, eu fui lá e fiz. Então nessa mensagem aqui, assim como o Salmos fala de lançar os cuidados, é para você muitas das vezes começar a ter a perspectiva de que você precisa lançar isso nas mãos de um Deus que é muito maior do que qualquer problema e ansiedade. De um Deus que é muito maior do que tudo aquilo que hoje nós podemos imaginar. O teu problema é pequeno perto daquilo que Deus pode fazer na tua história, perto daquilo que Ele pode fazer na tua vida. Agora, eu vou puxar para o lado da Bíblia, né? Vamos lá para o lado da Bíblia? Se você vê a história de Marta e Maria, Jesus ele foi visitar Marta e Maria. Foi visitar a casa de Marta e Maria. Show. Aí tá tudo bem. Quando Jesus chega lá, Maria, ela se coloca aos pés de Jesus e fica ouvindo Jesus. E Marta
ela fica preocupada, ela fica agitada, inquieta. E ela começa a se movimentar naquele ambiente ali para servir Jesus, para servir o povo. E ela começa a fazer isso, ela começa a fazer aquilo. O que me chama a atenção aqui nessa história da Bíblia, que provavelmente você já ouviu, a inquietude da nossa alma em tentar fazer tantas coisas que, poxa, naquele momento, o que ela deveria ter feito? Ela deveria ter feito igual Maria fez. Sentada aos pés de Jesus e ter só olhado para ele, escutado ele. Sabe, ao lado dele, pega essa conexão, ao lado de Jesus. Então, pessoal, muitas das vezes você está ansioso e preocupado porque você está afastado dele. Se você estivesse como Maria, aos pés de Jesus, ao lado dele, você não estaria preocupada, você não estaria preocupado, você não estaria ansioso, ansiosa, porque você está ao lado do Pai e você está ali, contemplando a voz dele. A presença de Deus acalma a nossa ansiedade. Então pensa o seguinte, Marta, ela estava fazendo um monte de coisa, inquieta, ansiosa, e se preocupava com isso, se preocupava com aquilo, em servir as pessoas. E não tem nada de errado nisso, é um gesto bonito, é um gesto maravilhoso. Porém, naquele momento, ela fez isso e ela escolheu estar longe, querendo ou não. Longe no sentido de que, poxa, ela poderia estar perto como Maria. O que eu estou querendo dizer aqui, pessoal? Nós sabemos que a ansiedade ela é o mal do século. Nós sabemos que a ansiedade tem coisas que não são espirituais. Nós sabemos que a ansiedade tem problemas que não são problemas que você vai criar. Ok, maravilha. Mas a ansiedade, não importa de qual origem seja, de que forma seja, se você estar ao lado do Pai, assim como Maria, e lançar suas preocupações diante ao Pai, sua ansiedade vai embora. E Nicolas, com que autoridade você está falando isso? Com a autoridade de quem viveu esses episódios, pessoal. Porque eu, Nicolas, passei por isso. Eu fui em psicólogo, eu fui em psiquiatra, eu tomei remédio, eu fiz tudo certinho. E para mim não adiantou. Para mim não adiantou o remédio. Para mim não adiantou psicóloga. A única coisa que realmente me ajudou foi Jesus Cristo. E sabe, olha que louco, porque eu, naquele tempo que comecei a frequentar, por exemplo, o psicólogo e fui no psiquiatra, eu já era cristão. E muitas vezes eu ficava até mesmo me refletindo, poxa, mas eu tô vindo aqui, sabe, buscar solução em outros lugares, sendo que eu sei que a solução está em Jesus. Eu não tô falando para você que você não tem que tomar remédio. Não, muito pelo contrário. Se você realmente necessita, tem coisas que não são espirituais. Não vamos ser ignorantes. Mas agora, muitos desses problemas que nós temos são espirituais. E eu digo com a autoridade de quem viveu. Não fala da boca para fora. Com quem viveu esse negócio. Então, às vezes, pessoal, o que eu e você temos que fazer é parar de se preocupar como Marta e em pensar em um monte de coisa e acalmar o nosso coração e ficar ao lado de Jesus, ouvindo a sua voz, escolhendo a boa parte. Se você quiser ler mais sobre esse capítulo, eu deixei separado aqui, está em Lucas capítulo 10, versículo 41 e 42. Você vai ler ali mais sobre Marta, você vai entender mais essa história. Aqui eu dei um breve resumo. O que também você tem que entender, pessoal? Tem coisas que nós não controlamos. E aquilo que nós não controlamos, você precisa aceitar em tua história, aceitar em tua vida. Vou te dar um exemplo. A minha ansiedade se devia ao fato de coisas que eu nem controlava. Então eu trouxe aquilo para minha vida, acreditando que aquilo era uma verdade absoluta, que não era. Eu sofri à toa. Eu fiquei ansioso à toa. Mas agora, aquilo que você controla, aquilo que você tem acesso, você vai fazer o seu melhor. Até aqui tudo bem, não tem nenhuma novidade nisso. A grande questão, pessoal, é que nós, na maioria das vezes, acreditamos que somos capazes de fazer o nosso melhor sem Jesus. E aqui que está o problema. Não tem nada de errado você pensar no teu futuro. Não tem nada de errado você pensar em ganhar dinheiro, em ser próspero financeiramente. Não tem problema, cara. Você pensar no que você vai ser na sua vida. Porque normalmente a ansiedade é isso, né, pessoal? A ansiedade é o quê? É você ter a ânsia de algo. Então, é você imaginar algo e ficar aquilo ali, ó, matutando aquilo, se preocupando, né? Preocupação é o quê? Você se preocupar com alguma coisa. Na maioria das vezes, o que a gente tem como ansiedade não acontece. E você fica ali alimentando esse desejo. Qual que é o grande problema? É você acreditar que você pode fazer tudo sem Deus.
que você pode fazer tudo com a força do braço e você acaba limitando o agir de Deus e tirando Deus da equação. Calma aí, vem pro lado, deixa comigo. É assim que a gente faz. Não, eu consigo. Não. Eu, Nicolas, como parei de viver ansioso? Primeira coisa que eu fiz é obedecer à voz de Deus. Chegar perto de Deus. Porque quando eu estou perto do Pai, eu escuto a voz de Deus e assim eu sigo aquilo que Ele quer. Pronto, agora eu não preciso mais ficar criando meus próprios caminhos. Esse foi o grande aprendizado que eu tive. Ao invés de eu estar longe, tomando minhas decisões com base naquilo que eu acho que é melhor, eu tomo minhas decisões com base no que Deus já me falou. E isso tira um fardo tremendo das nossas costas. A verdade é que nós não devemos carregar nada sozinho. Nada sozinho. Nós devemos entregar esse fardo nas mãos de Deus. É isso que Salmos está querendo falar. Entregue esse fardo nas mãos do Senhor e comece a escutar mais a sua voz. Agora, uma forma de você aliviar esse fardo, que no passado eu não tinha essa forma verdadeira, é você compartilhar esse fardo com outras pessoas. É você compartilhar esse fardo com outros irmãos. Por isso a importância de você estar congregando numa igreja, um pequeno grupo, ou estar em algum ambiente que você pode colocar para fora aquilo que está passando. Pessoal, muitas vezes o que eu queria era só conversar com alguém. Muitas vezes eu queria só falar com alguém e ficar falando ali para tirar isso do meu coração. E eu não conseguia. Então tem momentos em que você só precisa compartilhar para alguém esse fardo. Então é muito importante você ter a consciência de que, sim, você precisa estar, seja na igreja, seja num grupo que vai te auxiliar. Por último, eu quero falar para você uma coisa. Se você está ansioso, eu quero só te lembrar uma coisa. Daqui a 100 anos, eu e você não vamos mais estar aqui. Daqui a 100 anos, tudo isso que você chama de vida não vai mais existir. O seu carro não vai mais estar aqui. Olha que legal, o carro que você demorou anos para comprar vai ficar com outra pessoa. A sua casa não vai mais estar com você, vai estar com outra pessoa, com um estranho que você nem conhece. O dinheiro, olha o dinheiro do seu trabalho, sabe para onde é que ele vai? Vai ficar por aí. Vai ficar por aí, o que você acumulou vai ficar aqui. O seu diploma, seu suado diploma, meu Deus, o seu diploma, ele vai ficar numa lata de lixo. A gente coloca energia demais em coisas que são insignificantes. Eu não estou falando para você agora que você vai largar o seu emprego, não vai ter uma casa, não vai ter uma faculdade, não. Mas sabe, pessoal, a gente costuma a amar coisas e a descartar pessoas. Deveria ser o contrário. A gente tem que amar as pessoas e começar a descartar mais coisas, sabe? Coisas que não são importantes, coisas que às vezes você está se preocupando à toa. Começar a tirar pressão de coisas que às vezes, cara, daqui a 100 anos... Por isso que a palavra fala, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. É isso que eu estou falando para vocês aqui, buscar o reino de Deus. E ele continua, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Todas as coisas lhe serão acrescentadas. A gente inverte a ordem. A gente busca as coisas primeiro e depois busca o reino de Deus. Amado irmão, não vai dar certo. A gente tem que buscar o reino e as outras coisas vão fluir naturalmente. A partir de hoje, meu irmão, começa a tirar essa pressão que não precisa, porque daqui a 100 anos não vão nem lembrar mais de eu e você, não vão nem lembrar mais dos teus feitos, sabe? Nós vamos simplesmente evaporar dessa terra. E você fica aí pensando. Que você consiga acalmar teu coração e depositar esse fardo nas mãos do Senhor. E lembrar que se você buscar a Ele, todas as coisas vão acontecer. Deus abençoe você que assistiu até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.